Olá, espectadores aqui da Dufimate. Estamos aqui reunidos mais uma vez. Muito obrigada pela participação, pela frequência aqui conosco. Hoje é um dia bastante importante, bastante especial para nós da Dufimate. Estaremos com a nossa querida Virgínia Fontes para um debate muito importante. Bom, sabe aqueles filmes de desastre que, como diz o meme, todo filme de desastre começa quando o cientista tenta avisar as autoridades, ele é ignorado, então o desastre se desenrola no filme? Pois é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje, mas o filme de desastre é a pandemia mesmo, né? O tema da live de hoje é: quem tem medo da ciência? E por que nós pensamos nesse tema? Porque nós estamos num momento em que, por mais que haja desenvolvimento científico, a gente tem um presidente que prefere jejuar do que investir em ciência e tecnologia, né? Que investe em cloroquina, que cientificamente se coloca que não tem efeito, ao invés de se investir em leitos e respiradores, que é o que a ciência aponta como efetivo. Nós da Dufimate viemos desde o início denunciando a questão das EPIs, tínhamos dados científicos que mostravam a inexistência de EPIs para todos os trabalhadores da saúde, e isso não foi atentado, e hoje nós estamos com uma alta mortalidade de trabalhadores. O Brasil é o país que mais mata enfermeiros no mundo por causa de Covid, e aqui em Mato Grosso nós tivemos nessa semana 2 enfermeiros morrendo no mesmo dia. Enquanto a ciência aponta a quarentena como saída e a política pública de distribuição de renda como uma forma de viabilizar, tendo então aprovado o programa Renda Mínima, o governo simplesmente não executa a renda mínima. Foi destinado 160 bilhões de reais para atender a pandemia e esse recurso está bloqueado. E isso também é uma questão do fundo público que as pesquisas vêm denunciando e que isso não tem sido tocado. Enquanto, ao mesmo tempo, a gente defende a quarentena, como a ciência defende a quarentena, o governo do estado de Mato Grosso propõe uma medida, um PL, o PLC 17 de 2020, que propõe regulamentar a invasão de fazendas e garimpos nas terras indígenas, fomentando, então, o bloqueio, furar a quarentena dos indígenas. Além disso, a gente acompanhou também, essa semana passada, o Mauro Mendes acreditando mais em previsão da Mãe de Ná do que nos dados da universidade, que colocava que nós estamos chegando no pico e que não é hora de abrir, então, o comércio, suspender o lockdown. E ele, então, disse que acreditava mais na Mãe de Ná do que nas previsões da UFMT e abriu todo o comércio. Nós estamos com tudo aberto, com ordem do governador, na semana que está chegando no pico da pandemia em Mato Grosso. Então, isso mostra uma sequência de negacionismos, uma sequência de ataques à ciência, fora a fala do Weintraub, que dizia que a gente era zebra gorda, fora outras questões, né? Isso tudo vem demonstrando um ataque à educação, um ataque à ciência, um negacionismo em lidar com esse filme de desastre que vem se constituindo, chamado pandemia, no Brasil, em que nós estamos chegando em situações calamitosas. E não é possível que todos os governantes tenham enlouquecido. Há de haver uma dinâmica histórica que explique essa postura que vem acontecendo não só no Brasil, como também no mundo, e isso, inclusive, é o tema do nosso podcast. Eu vou pedir para o Cérvulo colocar, que vale a pena, nesse momento introdutório. Essa é a capa do nosso podcast, Quem Tem Medo de Ciência. Se vocês olharem ali, tá todo mundo junto ali na fogueira da Inquisição. O Trump, o Bolsonaro, o Paulo Guedes, o Mauro Mendes e o Weintraub. Então vejam lá o nosso podcast, que vai abordar um pouco o assunto aqui da live de hoje. Mas, para além do podcast, para além da nossa produção, nós chamamos um reforço de peso para fazer esse debate conosco, que é a nossa querida Virgínia Fontes, historiadora, que eu convidei. Muito obrigada, Virgínia, por aceitar o convite. A gente fez esse convite para ela poder ampliar a nossa visão sobre isso, trazer esse debate da historicidade que promove esse fenômeno,
E aí nós combinamos um modelo clássico. 30 minutos de fala para a Virgínia, enquanto isso os ouvintes vão pensando, formulando as suas perguntas para encaminhar para nós, e aí a gente, depois dos 30 minutos, entra em diálogo com o público que está participando aqui conosco, certo? Então, já falei 5 minutos, já é meu tempo de introdução mesmo, vou passar para a Virgínia e volto a hora que estiver dando o tempo dela da meia hora. Obrigada, Virgínia Fontes, bem-vinda à live da Dufimate, a fala é toda sua. Obrigada, Lélica, por tuas palavras super gentis. Obrigada, ouvintes, os e as ouvintes, e aqueles e aquelas que estão nos assistindo. Nós vivemos um período bem complicado mesmo, mas é uma satisfação estar aqui novamente na Dufimate, mesmo à distância, mas a gente tem certeza que o distanciamento físico não corresponde ao distanciamento social. Isso é, quanto maior o distanciamento físico, mais importante a gente tecer e reafirmar os nossos laços sociais, não é? O tema da ciência é um tema super complexo. Eu vou começar por um caminho que talvez pareça a vocês um pouco peculiar, mas na sequência eu acho que vai ficar claro por que esse caminho. É bom lembrar, eu vou começar por um aspecto bem geral e alguns problemas da ciência contemporânea para a gente entender como é que um discurso negacionista da ciência consegue ter audiência, não é? O conhecimento científico é uma das mais elevadas produções da capacidade humana, né? Procura compreender, explicar e desvelar não só as condições da existência da natureza, mas também das relações sociais e do próprio ser social, sob vários aspectos. Existe um texto maravilhoso sobre isso, do Lukács, que está na Ontologia, um só não, são vários textos, que é absolutamente maravilhoso, que eu recomendo a leitura. Mas a ciência, e esse texto também mostra isso, não paira acima da vida social, nem do tempo histórico na qual ela se constitui. Assim, a ciência, na sociedade capitalista, a ciência é extremamente contraditória. E as contradições que atravessam a ciência têm a ver com os seus próprios modos de funcionamento, assim como as contradições que são as contradições da sociedade capitalista, que invadem todos os espaços da nossa vida. Invadem espaços do trabalho, da sexualidade, da afetividade, da ciência, do conhecimento, etc. Então, eu vou listar alguns, eu não fiz uma lista exaustiva, apenas para dar uma ideiazinha de algumas dificuldades da ciência contemporânea. A primeira é a produção de desigualdades no interior da própria produção científica entre os pesquisadores. Isso já foi suficientemente analisado pelo Pierre Bourdieu num trabalho muito interessante sobre o campo científico, e das disputas entre dominantes e pretendentes no interior desse campo científico, segundo ele qualifica, mas o que eu estou querendo destacar é apenas a produção das desigualdades no interior da produção científica, que não é pequena, nem no mundo, nem no Brasil. Nessa desigualdade, disso resulta uma camada de pesquisadores que acaba sendo pesquisadores mais burocráticos, são pesquisadores que ficam ali repisando mais ou menos temas conhecidos, todos têm credencial científica, todos têm. Eu estou falando de pesquisadores e de cientistas, não estou falando de quem não é cientista. Mas muitas vezes isso acontece, e não só aqui também acontece. Uma crescente conexão da produção científica com interesses lucrativos, que passam a pré-determinar o direcionamento de muitas pesquisas. Isso gera o que se chama cientistas empresários, né, com um certo empresariamento dos cientistas, com uma série de entidades que são dirigidas por cientistas, mas cujo objetivo é montar estratégias de empresariamento e de regrupamento e de captura de recursos, etc., para cientistas muito coligadas com as grandes empresas. Então, crescem os cientistas empresários e os empresários cientistas.
muito coligados com as empresas, isso significa um direcionamento importante das publicações científicas, um veto às contestações científicas às propostas de alguns cientistas, e isso talvez seja mais claro na questão dos agrotóxicos. Isso já foi bastante estudado, e na área dos fármacos, como muitas empresas multinacionais controlam algumas publicações científicas e impedem, bloqueiam e infernizam a vida, infernizam mesmo, fazem perseguição jurídica, perseguição social, perseguição econômica a cientistas que ousam contestar os parâmetros que eles utilizaram para tais, entre aspas, confirmações científicas, por exemplo, no caso dos transgênicos, em que tem muitas pesquisas contestando as pesquisas que supostamente justificam a inocuidade dos transgênicos para a vida humana. Mas, é claro, eu estou mostrando esse aspecto, mas também existe, eu mostrei o aspecto, né, dos cientistas empresários, mostrei o aspecto da concorrência no interior da ciência, mostrei o aspecto da burocracia na ciência, mas há também, por isso é um campo muito complexo, há também ciência crítica, ciência inquieta, irrequieta, curiosa, séria, etc. E existe também um conhecimento popular que deveria estar bem mais próximo da produção científica, uma vez que ali tem bases para aprendizados muito importantes. Isso tudo para dizer que ciência e produção científica são espaços de conflito, de conflituosidade entre teorias distintas, entre abordagens distintas. A esse conflito, que integra a ciência como integra qualquer área do conhecimento humano, uma vez que nenhum conhecimento humano é absoluto, em qualquer área, essas tensões são ainda acrescidas das tensões que o capitalismo penetra, né? Suscita ao penetrar, né? Na verdade, a ciência que se constitui dentro do capitalismo já está penetrada por essas contradições que são características do capitalismo, que muitas vezes a gente vai encontrar no senso comum, como se fosse mero conflito de vaidades ou alguma coisa assim, mas que, com certeza, geram conflitos conflitos econômicos, de retribuição, tanto do ponto de vista diretamente científico, prêmios, premiações, etc., quanto premiações em dinheiro. Essas são características muito fortes do capitalismo. Se a gente tiver tempo, a gente pode desenvolver como o empresariado ou as burguesias tentam curto-circuitar exatamente essa ciência mais crítica, tentando constituir tanques de pensamento direcionados, em geral, de uma única maneira teórica, e abrindo debate só dentro daquele campo teórico, sem admitir contestação mais profunda nem aos seus fundamentos teóricos, nem ao tipo de análise dos dados que eles propõem. E esse tipo de entidade está disseminada mundo afora e está presente aqui no Brasil numa série de instituições semipúblicas e mais privadas do que públicas, nas quais o direcionamento teórico é muito homogêneo, tende a ser muito homogêneo, sempre abrindo espaço para algum debate, mas um debate que se circunscreve no âmbito, digamos, do mainstream, do conhecimento dominante, né? Do que domina domina economicamente dentro da produção científica. E eu estou me referindo, por exemplo, à Fundação Getúlio Vargas, ao INSPER e a outros. Mas esse não é o tema central. O que é importante para nós aqui é que, apesar dessas iniciativas empresariais
que eu comentei agora, no Brasil, ciência e pesquisa científica estão estreitamente amarrados à universidade pública. E mais pouquíssimas instituições, que também são públicas, algumas instituições militares, mas a produção científica, no seu escopo mais amplo, é toda feita na universidade pública. Isso significa que atacar a universidade pública é atacar diretamente a ciência. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem de levar, e ataca a ciência em todo o seu escopo, porque não se trata de devastar a universidade pública, é simplesmente acabar com a estrutura científica que a gente tem no país. Ora, o governo Bolsonaro, e a Lélica começou muito bem, mostrando de maneira muito clara, né, a história do jejum, da cloroquina. O governo Bolsonaro ataca as duas práticas, né, a universidade pública e a ciência. E, portanto, na continuidade, ataca diretamente a instituição pública que nós temos, que é uma conquista da Constituição de 88, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde, procurando devastar mais ainda aquilo, porque o SUS já foi sendo devastado pelas classes dominantes no Brasil desde que foi implementado no início dos anos 90. Foi subfinanciado, foi desfinanciado, há um desvio de recursos enormes para os setores empresariais. Quer dizer, o governo Bolsonaro é um governo que ataca diretamente, mas diretamente, universidade pública e as políticas universais que permitem ciência e atuação de boa qualidade, atuação científica, como o SUS. O que é inquietante é que, vamos tentar pensar o seguinte, nós temos um núcleo central bolsonarista, e esse núcleo central bolsonarista, a ele está aderida a classe dominante brasileira. Não se trata, no entanto, do grupo bolsonarista de uma disputa no interior da ciência. Eles não estão disputando, depois eu vou tratar um pouquinho mais disso na sequência. Não se trata de uma disputa por teorias científicas diferentes. Há uma aberta negação do conhecimento científico. Isso é dramático em plena pandemia, isso é trágico, né? Não é exatamente dramático, isso significa, nós já estamos com mais de 90 mil mortos no país, com curvas que não abaixam, porque as ordens são díspares, são contraditórias, propositadamente contraditórias, propositadamente contrapondo a sobrevida da população econômica à sobrevida sanitária. Então, é alguma coisa que é inacreditável e inadmissível. Mas essa, digamos, é a prática pública do governo Bolsonaro. É uma prática que está muito coligada à expansão de determinados grupos neopentecostais nos Estados Unidos e no Brasil, mas é uma prática também bastante reafirmada por Olavo de Carvalho, que é o guru da família Bolsonaro, guru que detesta a universidade, ele diz isso em praticamente todas as intervenções públicas dele, ele considera que a universidade não forma nada, porque ele não domina na universidade. Se ele dominasse, o mundo, o centro do mundo é o umbigo do Olavo de Carvalho, ele é impressionante de pretensão. Mas essa aberta negação do conhecimento científico, ela é também pragmática e violenta, porque mais do que silenciar toda a ciência, o que se pretende fazer é uma imposição
de uma única ciência pragmática, a do capital, sem contestação. E eu acho que por isso eu acho importante a gente começar pelas lutas que existem, que são lutas legítimas e necessárias dentro da ciência, para a gente entender que o que está sendo feito é a negação das questões científicas para o conjunto da população e, por outro lado, o abrigo, a construção de uma espécie de abrigo para grupos que são extremamente perversos, extremamente pragmáticos e que não têm interesse em produzir ciência, mas mais apresentar certas tecnologias muitas delas especialmente invasivas, e testar tais tecnologias aqui. É como deslocar a produção do conhecimento para outros países, mas a gente fica como campo de teste. Então, esse eu acho que é um tema que a gente precisa voltar a ele mais adiante. Ora, o governo Bolsonaro fez o quê nesse ano e meio de sofrimento para nós, da existência desse governo? Práticas diárias de manipulação de dados. Diárias. As mais graves são a manipulação sobre a própria pandemia, a tal ponto que mesmo a mídia mais conservadora brasileira montou um consórcio da imprensa para ter dados mais fidedignos. E essa mídia também não tem compromisso com a verdade, nem com a ciência em todos os seus aspectos contraditórios, mas tem alguma relação com alguma ciência. Então, ela precisa dos dados. E esse talvez é o mais impactante de todos. Esse governo, desde o começo, nega os dados, os censos do IBGE, e temos matéria. Eu vou ler para vocês uma matéria da UOL, que é ligada à Folha de São Paulo. Essa matéria é do dia 7 de junho, então, portanto, tem um mês e meio, sobre assédio do governo brasileiro nas agências governamentais. Abre aspas. Assédio moral, pressões indevidas, fim do mérito na escolha de cargos de chefia, nomes sem qualificação controlando áreas técnicas, critérios ideológicos na definição das ações, estímulo à divisão interna, clima de caça às bruxas, com direito a ameaças de processos administrativos e monitoramento das redes sociais dos servidores. A julgar pelos relatos colhidos pela coluna, o pedido de demissão do ex-juiz Sérgio Moro, em abril, em meio à denúncia de que Bolsonaro tentou interferir na cúpula da PF, é só a ponta do iceberg. Diversos órgãos públicos do governo federal, em especial os que trabalham com fiscalização, regulação e controle, vivem um clima de conflagração e insegurança desde a posse de Jair Bolsonaro na presidência. IBAMA, IBGE e o próprio Ministério da Saúde são exemplos, fecha aspas. Então, nós estamos diante de uma verdadeira caça à produção de conhecimento que serve para lastrear políticas de cunho universal, de maneira a maquiar esses dados, e a piada da maquiagem de dados já tem inúmeras posts e charges e caricaturas, que serve para maquiar os dados no sentido do apoio a determinados grupos econômicos e a determinadas ocupações de terra, como bem lembrou a Lélica, em suma, regularizando invasão de terra indígena, por exemplo, e maquiando os dados e as opções dos mesmos indígenas, falsificando
digamos, esses dados e falsificando as matrizes do problema, mas indo na direção do apoio a determinados grupos econômicos. Evidentemente que isso também vai gerar tensões entre alguns grupos econômicos, mas, aparentemente, o conjunto das burguesias brasileiras segue aderido a Jair Bolsonaro, contanto que ele continue atacando os direitos dos trabalhadores. Nem todas as burguesias negam a ciência, até porque precisam dela, mas, porém, também ele pode falar as bobagens que quiser, contanto que a sua atuação garanta a expansão dessas empresas. Então, nós vemos, por exemplo, a Vale, que é uma multinacional da mineração, ir diretamente ao gabinete presidencial, juntamente com o Instituto Brasileiro de Recursos Minerais, IBRAM, e Exploração Mineral, alguma coisa assim, para considerar a mineração uma atividade essencial durante a pandemia, e o governo, na mesma hora, foi lá e considerou a mineração, quando nós sabemos que ela é uma fonte gigantesca de contaminação, da mesma maneira que os frigoríficos. Então, essa situação leva a gente, esse negacionismo tem duas vertentes. Então, tem uma vertente mais grave, mais urgente, que é a vertente da pandemia. Porque, no caso da pandemia, ele é assassino, simplesmente assassino. Não há vacina, nem há tratamento para a Covid-19. Desse ponto de vista, o conjunto das práticas científicas que debatem, porque tem opções diferentes, tem visões diferentes, como eu já falei no começo, tem claro que quarentenas e isolamento físico são as melhores condições para garantir a redução do contágio. Então, embora a gente tenha uma massa enorme de textos e de debates sobre isso, esse é um conhecimento histórico já muito antigo, que se sabe que o isolamento é uma das condições de conter processos de epidemia. Um processo mais moderno, que está diretamente acoplado ao isolamento, é a testagem massiva. Porque testando massivamente, em condições de isolamento, se consegue definir onde estão os focos de contaminação. E, a partir daí, controlar apenas esses focos de contaminação. E é controlar quase caso a caso. Por isso, a testagem tem de ser da ordem de milhões, não é um pouquinho, é muita testagem que precisa ter, exatamente para conseguir identificar, de preferência em condições de isolamento físico, os casos que aparecem e conseguir conter o processo de contaminação. Nós fizemos todo o contrário disso, não é? Então, a negação do próprio conhecimento não veio somente pela negação da ciência. Veio também e, sobretudo, pelo oportunismo e o interesse de um empresariado que não tem nenhum problema em ficar isolado na sua própria casa, em excelentes condições de isolamento, mas de mandar para o trabalho em péssimas condições de transporte e de vida a massa de trabalhadores. Então, o que nós assistimos é uma mistura de um negacionismo convicto da parte do Bolsonaro, junto com um oportunismo pior do que convicto, de uma parte enorme do empresariado que quer, de qualquer maneira, manter abertos seus negócios. Ora bem, de novo, somente através do conhecimento é possível enfrentar isso. Ora, nós temos instituições como o SUS, nós temos uma instituição nacional como as Forças Armadas. Elas poderiam estar agindo concertadamente, no sentido de assegurar alimentação, logística, garantir que o transporte necessário possa ser feito para que um isolamento de boa qualidade para a população seja realizado, minorando a crise econômica. Na verdade, a gente já estava em crise econômica antes da pandemia. A pandemia foi o detonador da crise econômica internacional, que já se esperava.
No Brasil, ela é um aprofundamento dessa crise e ela vai dar novos contornos a essa crise. E um dos novos contornos é que ela se abate prioritariamente sobre os trabalhadores e, em segundo lugar, sobre exatamente aquele pequeno empresário dos quais muitos apoiaram Jair Bolsonaro. Aquele pequeno, porque os recursos, isso foi dito naquela fatídica e inesquecível reunião de março, reunião presidencial, onde a gente descobriu como se fazem reuniões presidenciais no governo Jair Bolsonaro, e que tipo de teor aquilo é. Aquilo não é uma reunião, aquilo parece um encontro de bandos. A gente viu como o próprio ministro Paulo Guedes, né, explicitou que só vale a pena mandar apoio para o grande capital, porque os pequenos isso não vale muito a pena. E, da mesma maneira que o auxílio emergencial encontra um monte de dificuldade, um monte de óbice, além do valor ridículo que ele tem. Então, portanto, a gente está diante de vários problemas conjugados. Então, o ataque à universidade no Brasil é o ataque à ciência, em geral. E o ataque que vem sendo feito é no sentido de silenciar os debates e as tensões no interior da universidade. Esse negacionismo do Bolsonaro encontra o oportunismo pragmático, esse negacionismo proto-fascista, deixa eu concluir a frase, o negacionismo proto-fascista do Bolsonaro, que nega a ciência e pretende silenciar qualquer expressão de diversidade, de crítica e de contradição, e essa é uma das características do proto-fascismo, e silenciar pela violência, encontra e sai de mãos dadas com o oportunismo das burguesias brasileiras, que simplesmente desconsideraram completamente, na sua grande maioria, as condições de vida da população brasileira. E fazem anúncios de solidariedade na televisão, e resta saber a destinação real desses recursos supostamente direcionados para a filantropia. Em muitos casos, direcionados a assegurar a contenção da epidemia para os seus próprios trabalhadores ou para o entorno das suas empresas, ou para fazer atividades de propaganda, contribuindo ainda mais para o desmantelamento das estruturas que deveriam, elas, estar reforçadas nesse momento para garantir o enfrentamento à pandemia, e eu falo especificamente do SUS, que é o cerne. Né? Em vez de construir hospitais que, depois da pandemia, fiquem no espaço assegurando atendimento de melhor qualidade para o SUS, não, gasta uma fortuna em hospitais de campanha para destruir tudo depois. É isso, eu acho que nós estamos diante de um desafio gigantesco, que é o desafio da universidade, da ciência, da saúde, no mesmo momento e em condições internacionais complexas. Vamos bater o papo agora. Muito obrigada, Virgínia Fontes. Sempre muito bom te escutar. Deixa eu conversar um pouco com o público aqui. Deixa eu dar um oi para o pessoal. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Ian. Boa noite, Creuziene, Renata. Boa noite, Domingues. Vi aqui que está em peso o povo do serviço social. Boa noite. Estou com saudade de vocês. É que eu sou professora do serviço social, sabe? Aí a gente só se encontra em live agora, né? E o Aldir também entrou e já mandou até uma pergunta, mas já eu dei a pergunta. Antes de passar para as perguntas e conversar com a Virgínia, eu esqueci de falar na introdução da live da semana que vem. Essa semana, a ideia é com a Virgínia Fontes, a gente fazer uma análise geral de conjuntura, né? Brasil, pandemia. Na semana que vem, nós vamos fazer uma análise de conjuntura estadual. E para isso vai estar aqui a professora Laís Silveira, que é do Departamento de Ciência Política, e a Tipuici, que é uma liderança indígena. Nós também vamos abrir espaço para a gente denunciar a condição absurda das populações indígenas em Mato Grosso.
Eu acho que está sendo, assim, dos povos mais atacados e negligenciados e abertamente genocidados pelo agro. Bom, vamos lá. O Aldi perguntou assim, deixa eu ver se eu consigo. Assim como as guerras, a pandemia poderá dar uma sobrevida ao capitalismo? O negacionismo poderá ser um elemento importante nessa direção? Os americanos já beberam até água sanitária e detergente também. Eu acompanhei essa notícia. E outra pergunta que eu queria emendar sobre essa, porque daí você pode aprofundar a leitura sobre pandemia, é o seguinte: aqui em Mato Grosso, por exemplo, o governo abriu o comércio, abriu shopping, academia. No entanto, se mantém algumas medidas de retirada de direitos civis, assim, sabe? A gente tem horário para o que pode andar na rua, a partir de certo determinado horário não pode mais, toque de recolher, né? Alguns bairros têm tido alto índice de prisão por conta desses toques de recolher. E eu pergunto para você, olhando o que Mato Grosso está fazendo, eu não sei se isso pode ser aplicado no geral, você acha que a pandemia está servindo de pretexto para implementar um maior autoritarismo, um maior controle da população, maior vigia sobre a população, maior vigilância? Deixa eu ver se temos alguma pergunta aqui. O público está dando tudo boa noite. Boa noite, pessoal. Opa, o Ian perguntou. Como a professora vê o processo de flexibilização do ensino? Flexibilização aqui está sendo o processo de estabelecer o ano letivo via EAD, né? As IFES têm produzido pesquisa e mantido atividades de extensão que são essenciais ao combate da Covid, mas isso tem sido negligenciado e ignorado, ao passo que o ensino remoto é implantado, minimizando o papel da educação pública. Eu acho que a gente pode fechar nesse bloco de perguntas. Aí você leva 10 minutos para responder e depois a gente vai para outro bloco. Vou passar para você, então. Valeu, Lélica. Aldir, bom, a pandemia está, por enquanto, pelo menos, o que a gente está assistindo é um aprofundamento das condições prévias à pandemia, né, que é um aumento massivo de demissões, mundo afora. Assim, Estados Unidos já estão com um número, sei lá, 30 e tantos milhões já estão no seguro-desemprego, sem falar dos informais que já existiam por lá e outros tantos. Então, a pandemia é uma circunstância que fez detonar uma crise econômica que já estava, digamos, no radar, inclusive das sociedades capitalistas, especificamente dos Estados Unidos, da Europa, etc. Só que o remédio que eles estão dando para essa pandemia é o mesmo remédio que eles deram para as crises anteriores, que é mandar dinheiro para as grandes empresas. No caso agora da pandemia, foi preciso dar algum apoio para as populações, mas é uma diferença brutal entre o que é oferecido para as populações e o que vai para o grande capital, né? A diferença é gigantesca. Então, as contradições se agudizam. Nesse aguçamento, que já é anterior à pandemia, o que me parece que é o aumento dos trabalhadores sem direitos, é o aumento e a generalização de processos de subordinação do trabalho ao capital sem a intermediação do contrato, né? Sem direitos. Quer dizer, essa era a tendência que a gente já estava vendo, e a gente está vendo agora esse negócio se avolumar numa proporção que a gente ainda não está dimensionando suficientemente. E nós estamos vendo também, saiu anteontem, acho que foi anteontem, o relatório da Oxfam, mostrando como os bilionários engordaram em cifras indecorosas, eu não estou com o número aqui, mas cifras indecorosas, no período da pandemia. Então, é algo... E que na América Latina nasceram mais 8 bilionários no período da pandemia.
a Bolsa de Valores do Brasil, né, a B3 de São Paulo, que continua crescendo, etc. Então, o capitalismo se nutre da produção da desigualdade, se nutre da catástrofe social e da crise. Isso é alimento para ele. A questão, a meu juízo, é que agora a situação é numa escala de população que não tem proporção anterior, sobretudo nas Américas. Se quem está saindo dessa pandemia em situação terrível é o conjunto das Américas. Aparentemente, tirando o Canadá, todos os demais países, Canadá e Cuba, tirando o Canadá e Cuba, que por razões completamente diferentes, dos Estados Unidos para cá, todos os países estão enfrentando uma catástrofe sem precedentes, um morticínio sem precedentes. O morticínio não contribui para o capitalismo. O que contribui para o capitalismo é essa fragilização dos seres sociais. Mas essa fragilização dos seres sociais aumenta as tensões sociais, aumenta as lutas por questões ambientais, aumenta as lutas feministas. Nós estamos vendo na pandemia o sacrifício a que estão sujeitas as mulheres, com jornadas triplas, quádruplas, sem hora de descanso, com uma vida de inferno, porque a elas incumbe o cuidado. Então, pelo menos quando elas estavam fora trabalhando, de alguma maneira, elas estavam tendo algum espaço para respirar. Agora, nem isso. Assim, todas as tarefas feitas no mesmo espaço e sem. E a gente sabe que foi piorado. E a pergunta do Ian, depois eu chego lá, da questão do ensino remoto e do trabalho remoto. Então, a questão do negacionismo é a ascensão de um fascismo coligado com um conservadorismo religioso que ele pega exatamente porque nós já estávamos numa situação de crise anterior, crise, inclusive, dentro de algumas áreas científicas. A gente sabe disso, a gente sabe o que é uma Monsanto financiando pesquisa, a gente sabe o que é o projeto do Futurice, que é a entrada direta do capital dentro da universidade, o que já vinha sendo feito há muito tempo. Então, eu acho que a gente vai direto para uma crise, para crises sociais enormes. O risco dessas condições é o aumento da violência para conter as populações. Vocês viram a morte do George Floyd nos Estados Unidos e a brutalidade da polícia estadunidense. Lógico, o Trump não conseguiu emplacar a violência que ele queria abrir, não conseguiu. Mas também não houve uma reação à altura do conjunto dos estados para desmantelar aquela polícia assassina, como é a polícia brasileira ainda é mais assassina, não é? Agora, essa loucura, a loucura de você ter, no meio dessas contradições, um presidente como o Trump que sugere, não foi nem beber água sanitária, foi injetar. Teve gente que injetou e morreu. Injetar cloro. Né? Bom, então eu acho que a gente vai assistir um período de muitas lutas, e não serão lutas fáceis. Portanto, a defesa da universidade e da ciência com seu contraditório é essencial. Lélica, a pandemia é pretexto para mau autoritarismo? Sem dúvida, também é. Acho que é inegável. Uma coisa é o isolamento consentido, né? As pessoas, você construir processos de isolamento consentido e, simultaneamente, estar produzindo os meios para evitar que esse isolamento perdure ou que você precise ter um controle. Basta ver o caso de Cuba, que é um caso fascinante. Cuba não inventou nada novo, Cuba já tem um sistema de saúde pública com uma atenção básica, integrada com atenção média, de média e alta complexidade, e conseguiu simplesmente fazer o quê? Isola, localiza os casos, inventou seus próprios testes, mas, sobretudo, a partir desse isolamento, num primeiro momento, consegue identificar os focos e, com isso, consegue abrandar as condições do isolamento. Todo o contrário do que foi feito aqui. Né? A gente fez um certo isolamento no primeiro mês, mas já durante esse isolamento era o tempo inteiro a ameaça
com relação ao trabalho, e já durante esse tempo inteiro as pessoas que precisavam receber tinham de ir para as filas da Caixa Econômica. Isso é um negócio assim, inacreditável. O que vem, juntando com a questão anterior, o que está em curso são formas de controle capitalista do trabalho à distância, gente. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. E, portanto, há uma série de meios de controle que se expandiram muitíssimo sob a pandemia, inclusive na China, que teve, com relação à pandemia, um excelente comportamento. Conseguiu brecar a pandemia numa população de 1,2 bilhão de habitantes. Mas introduziu e expandiu ainda mais formas de controle singularizados para o deslocamento de cada pessoa. Vocês imaginam? Então, a gente está assistindo um período em que uma das formas de controle do processo de trabalho é por controle remoto. O Uber é o exemplo melhor disso. E é terrível, porque a Uber controla o percurso de cada motorista a cada minuto, a cada segundo. O motorista, quando liga o aplicativo, ele está conectado diretamente com o olho do patrão. Mas ele não tem salário, ele não tem direito, ele não tem férias, ele não tem 13º, ele não tem acesso à saúde, ele não tem aposentadoria, ele não tem nada. Mas 25% do que ele produziu imediatamente vão para esse patrão. Mas ele manda mais do que isso para o patrão, porque ele bota a gasolina, porque ele conserva o automóvel, porque ele compra o automóvel, porque ele mantém o automóvel. Todos esses gastos que seriam dele, pessoal, são agora capital na mão do capitalista, não na mão dele. Desculpe. E, então, tem, lógico, assim, a pandemia traz, a pandemia em si só promove uma doença e um contágio. O resto é relação social. E o Ian, a questão do ensino remoto é uma questão longa. Lélica, eu fico mais tempo, a gente espera para ter mais perguntas, eu faço outro bloco, porque eu quero responder, mas essa aqui é quente, é uma pergunta longa. Olha, eu acho, então, que responde. A gente quer te aproveitar, queremos então, tá. escutar. Vamos lá, porque eu já passei meus 10 minutos, eu sou bem obediente. Vamos lá para a pergunta do Ian. Lembrando a pergunta dele, como eu vejo o processo de flexibilização, né, precarização, na verdade, do ensino. Que as IFES têm produzido pesquisas e mantido atividades de extensão que são essenciais ao combate ao Covid, mas isso tem sido negligenciado e ignorado, ao passo que o ensino remoto é implantado, minimizando o papel da educação pública. Isso aqui, a tua frase está perfeita, é uma tragédia, e é uma tragédia anunciada e sabida. A generalização do ensino remoto, independentemente se é público ou privado, no ensino privado, é uma tragédia, e já começaram as demissões. E agora se recontrata tutores. Em boa parte, as empresas privadas exigiram que os professores gravassem as aulas, entregassem os materiais didáticos que eles faziam. Então, portanto, as empresas estão capturando material produzido pelos docentes, conservando esses materiais gravados nesses programas de conexão, nessas plataformas, para vender os serviços independentemente do docente. A jornada de trabalho aumentou brutalmente, e agora eu continuo falando da educação privada, e aumentou para a educação privada em toda a escala. Nós não tivemos, a gente precisaria de um Ministério da Educação, o que nós tínhamos era um Ventralb, não é isso? Que era um Ministério da Deseducação, da Desformação, da Deformação Humana. Então, a gente precisaria de um Ministério da Educação altamente reflexivo, capaz de pensar duas coisas que são fundamentais. O contato com os alunos é fundamental. Não se pode perder o contato com os alunos. Então, as instituições públicas,
precisariam inventar os modos de estabelecer o contato com os alunos e, eventualmente, o contato entre alunos. Isso não significa a aula remota de maneira imediata. A aula remota é uma coisa mais complicada. Eventualmente, se isso fosse bem feito, a gente até poderia chegar em aulas remotas de boa qualidade. A Suíça não fez aula remota, fez a quarentena e não fez aula remota nenhuma. A França fez aula remota. Senão não existe um parâmetro, mas a França tem uma educação nacional altamente estruturada. Então, essa questão é uma questão que eu considero chave. Ora, as atividades que a universidade preparou de combate à Covid foram disseminadas no país. Só o governo desconsidera. Então, portanto, não se torna uma política para milhões, porque o governo não impulsiona. Mas essas atividades chegaram. Chegou a produção de máscara, produção de EPI, chegou produção cultural, chegou debate, chegou muita coisa. Mas o governo literalmente ignora, ele só pensa em aula remota. Então, e aí no caso da educação pública, nós temos ainda mais um problema, que também tem na educação particular, que vamos deixar para trás uma parcela expressiva dos nossos estudantes. O que as universidades estão fazendo agora ao aderir ao ensino remoto, do jeito que estão aderindo, significa deixar para trás uma parcela gigantesca de estudantes, abandonar, achando não só isso aí é o aspecto social mais dramático, mas, além disso, entregando para a Google e para a Amazon, para as grandes plataformas, entregando a eles a condução futura do sistema educacional brasileiro, na mão deles. Não são só eles, hein? Também as telefônicas. Eles estão doando chip, em alguns casos. Mas não estão doando condições de vida para os estudantes, não estão assegurando saneamento, salário, comida, casa, espaço, tudo. Tem muita coisa que era possível ser feita mesmo sob pandemia. Se nós tivéssemos instituições nacionais, como o Exército, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, só isso, gente. É uma massa de gente disposta a fazer coisa na pandemia. Não. O que eles fizeram? Eles tentaram nos silenciar nesse período. Então, nem para o contato, nem para avançar na reflexão sobre o que isso significava, trocar. Lógico que nós não ficamos calados, a gente ficou debatendo, mas é alguma coisa de terrível, sem contar que é a precarização imediata que está em curso da docência na universidade pública. É a abertura para o corte das tarefas, a mudança no tamanho das tarefas, a redução no percentual dos estudantes em universidade pública, e não vão demitir os já contratados, vão simplesmente não contratar mais. Essa é a intenção deles. Já era antes. E agora, com isso, se aprofunda. Boa parte dos professores acha que não será atingido, como fechou os olhos quando as novas gerações de docentes estavam entrando com menos direitos, porque dizia, não, meu direito já está garantido. Gente, a gente está entrando num processo que é um processo perigosíssimo. Porém, e o que eu acho, né, a tendência do capital é aproveitar a fragilidade e não construir solidariamente a partir disso. Isso significa, e eu espero, muita luta pela frente. Pronto, consegui responder. Desculpe, foi longo. Arrasou demais, muito bem. Boa noite, Leonel, Larissa, Tamara, Nicésio. Muita gente aqui veio nos dar boa noite. Bom, a Lair Silveira também, boa noite, a Lair é deusa. Muito obrigada por estar presente aqui conosco. Lair disse, boa noite, prazer ouvi-la, Virgínia. Pergunta, em sua opinião,
Porque no ataque às universidades e à ciência, a área de ciências humanas e sociais é aquela que é mais atacada como desnecessária e que não deve receber qualquer recurso. Inclusive o Weintraub caminhou muito nesse sentido, né? Ele foi assim, olha, inacreditável. E a Viviane Barros, boa noite, Vivi, me orientando, inclusive, deu boa noite para nós. E perguntou por que você tem usado a expressão protofascismo e não fascismo. Boa noite, Glauber. E aí o Domingues, que é um companheiro nosso, pergunta assim, ó, não lhe parece que também há mais um uso ou tentativa de uso da universidade com a implantação do marco da ciência e tecnologia e a geração de patentes por docentes da universidade para empresas? As empresas pouco ou nada aplicam em pesquisa e desenvolvimento, então usam o docente, o espaço das universidades, para reproduzir e copiar tecnologias superadas por outras mais avançadas. Para isso, não necessita avançar o conhecimento, mas negá-lo. Lélica, como é o nome da pessoa que fez essa pergunta? José Domingues, ele é conhecido por Domingues. É um companheiro nosso das antigas aí, companheirão. Beleza. E deixa eu ver. Bom, por enquanto de perguntas são essas. Eu vou passar que é bastante coisa e aí a gente aguarda aí mais um bloco de perguntas. Eu tenho umas também, mas eu vou deixar para o público primeiro. Tá certo. Bom, Alaia, essa é uma pergunta que a gente já sabe a resposta, né? É lógico, a área que produz conhecimento sobre a vida social, ainda que seja adequada, que teoricamente não seja uma teoria crítica, etc., só a produção de números verdadeiros já é assustador para o capital. E nós sabemos que uma boa parte das ciências sociais funciona no mainstream, né? Funciona no modo de ação predominante. E, no entanto, mesmo elas são perigosas para esse protofascismo. A ditadura já tinha feito isso, né? A ditadura empresarial militar de 64 também estrangulou as ciências humanas e sociais. Toda ciência é humana, né? Então, não tem nenhuma ciência que não seja feita por humanos. Mas como a ditadura empresarial militar implantou um sistema institucional de educação, né, que foram as pós-graduações, rapidamente a própria necessidade, as próprias disputas internas começaram a abrir espaço para as ciências sociais e humanas, que nunca chegaram a ter, nem de longe, o mesmo volume de recursos que tem as ciências duras, chamadas ciências duras. E o Brasil não é um país de ponta na pesquisa básica, embora tenha pesquisa básica, que é uma pesquisa mais cara, é uma pesquisa que não tem objetivo pragmático imediato, uma pesquisa mais de fundo. A gente tem pesquisa básica mais na área de ciências humanas e sociais do que nas duras, mas tem também, não é que não tenha. E o problema central sempre foi com a crítica, que é muito importante nas ciências humanas e sociais, e agora, com este governo, inclusive com a produção de dados verdadeiros, mesmo por setores teóricos que, digamos, estariam afinados com ele, que com isso deslocariam os setores de produção de dados para setores privados, tá certo? Então, essa é a nossa tragédia atual. Viviane, por que eu uso a expressão protofascismo? Bom, eu vou explicar tudo. Eu tenho feito uma resposta bem rapidinha para isso, para dizer que não. Tem uns que chamam de fascismo, outros de neofascismo e eu protofascismo. Então, vamos lá. Quem chama de fascismo está um pouco apagando a diferença entre o fascismo histórico da Itália e da Alemanha, o nazifascismo, e as condições contemporâneas. Então, a gente precisa sempre fazer uma dimensão.
todos os três, né, fascismo, neofascismo ou protofascismo, estão remetendo a similitudes existentes hoje com relação a esse processo histórico. Negacionismo, o mito, o culto do mito, o culto de um passado histórico que é idealizado, no caso do Bolsonaro, é a própria ditadura, é uma sequência de características que a gente pode colocar que são similares e que permitem a gente se angustiar do novo, de uma ressurgência desse tipo. O apelo a bandos armados, a gangues e a bandos armados, a imposição de um inimigo nacional, então essa ideia do marxismo cultural como um inimigo, a referência aberta, explícita a Goebbels e a outros do nazifascismo, etc. Bom, o neofascismo supõe que se trata de um fascismo de novo tipo, certo? Então, e eu considero que a gente ainda não está diante de um regime fascista. A gente tem essas similitudes. A gente está diante de um presidente que mobiliza forças similares ao fascismo. Então, portanto, ele é proto, ele vai em direção a... ele próprio, a meu juízo, tem todos os componentes do fascismo. Mas a gente não está analisando só o Bolsonaro, né? Só o seu bando imediato. A gente está analisando uma configuração que seguramente é uma configuração que tem similitudes com o período anterior, mas que tem características distintas nos dias contemporâneos. A minha inquietação maior é a base de apoio do Bolsonaro, que é uma base fundamentalmente lastreada em bandos armados, que ele está armando e municiando em seu governo. Né? Já liberou posse e porte de armas, eles estão doando armas para determinados segmentos e liberaram a munição, né? a bala, né? Assim, pode comprar à vontade. Eu acho que eu te expliquei. Eu espero que a gente impeça que esse protofascismo vire um regime fascista e que seja apenas um pesadelo e que a gente acorde em algum momento para além do pesadelo. Zé Domingues, não parece que é também... Eu vou ler de novo. Mais um uso da universidade com a implementação do marco de ciência e tecnologia e geração de patentes por docentes para empresas. As empresas que nada aplicam usam os docentes e o espaço para reproduzir, copiar tecnologias superadas. Para isso, não necessita avançar o conhecimento, mas negá-lo. Bom, é verdade que a gente está diante de uma disjuntiva que leva a algo assim, Domingues, e é difícil fazer essa conversa, porque, digamos, então são tensões que são tensões internacionais dentro das quais a gente está configurado. As empresas já há bastante tempo usam as instalações das universidades e das empresas públicas para produção do que precisam de patentes, e como usaram abertamente a Petrobras e o Centro de Pesquisas, por exemplo, da Petrobras, o CENPES. E nem por isso tiveram o menor problema, ou estão tendo o menor problema em desmantelar completamente a Petrobras, que é o que está sendo feito numa velocidade espantosa e numa profundidade espantosa. Então, a gente tem uma disjuntiva aí. Uma parte das empresas precisa da produção de alguma ciência e outra parte está só comprando pacote e precisa de laboratório para ajustar os pacotes. Uma parte do empresariado brasileiro parece que já se naturalizou estadunidense e leva, inclusive, o seu capital para os Estados Unidos, compra a empresa lá e se coloca sob a legislação estadunidense. Então, essa se a gente vai querer uma ciência nacional e pública,
sabendo que não há ciência nacional, a ciência é sempre internacional, mas, portanto, uma ciência que seja coligada internacionalmente de modo soberano, de modo igualitário, a gente vai ter de enfrentar o capital. Eu não tenho a menor dúvida disso. O que nós temos não é um recuo do capital, é um avanço do capital. E nós vamos ter de enfrentar isso em todas as dimensões da vida, porque a pandemia, na pandemia isso ainda se exacerbou e a tendência é da invasão do capital de todos os espaços da existência. A gente já vinha mostrando isso antes, mas agora a situação ainda é mais dramática. E o golpe de 2016 no Brasil é um golpe alinhado, era alinhado com a Hillary Clinton, né? Que era o alinhamento do Temer, mas já era um golpe que tinha o aval dos Estados Unidos, digamos, do staff, né? do Estado estadunidense. A vitória do Trump introduz um complicador nisso, porque o Trump não é idêntico ao conjunto do Estado norte-americano, mas o governo Bolsonaro é aliado direto do Trump. Então, e não só aliado direto, é subalterno, é vassalo do Trump, né? De beijar bandeira, de fazer continência e mais o que se espera. Portanto, entrega de Alcântara e mais outros tantos. Então, a gente, o que a gente tem de claro é que a burguesia, o conjunto das burguesias que precisam da ciência, pelo visto, estão mais interessadas no lucro e na garantia do seu bolso do que na produção de ciência, conhecimento ou qualquer coisa desse tipo. Até aqui elas não são abertamente negacionistas, mas elas são, na prática, negacionistas, né? Elas negam na prática. Muito obrigada, professora. Pessoal, encaminhem as últimas perguntas, quem tiver ainda, e eu vou fazer as minhas que eu preparei aqui. Professora, bem no começo da pandemia, o pessoal assim mais keynesiano começou a celebrar que a pandemia ia vir para estruturar novas políticas de bem-estar. Aí houve, assim, a princípio parecia até que ia ter uma quarentena no Brasil, parecia que ia ter auxílio emergencial, parecia que aprovou aquele orçamento de guerra, parecia que ia ter o mínimo investimento no SUS, enfim, parecia que, em alguma medida, o estado de bem-estar ia se reforçar aqui na América Latina, né? No entanto, a gente está num cenário hoje que o recurso não foi investido, que o auxílio emergencial chegou para as madame, mas não chegou para a periferia. Enfim, que o governo não compra respirador, mas também não investe na universidade para produzir, não compra testagem, mas também não investe na universidade para fazer. Pergunto para você, quais são as estruturas de diferença entre o centro e a periferia que rebate nessa diferença de vivência da pandemia, né? Por que na Suíça foi possível ter isolamento? Por que na Alemanha teve seguro social para todo mundo que se inscrevesse de 5.000 euros e aqui foi R$600, né? Essa disparidade, ela revela uma estrutura diferente, né? Então, assim, quais são os pontos fundamentais dessa estrutura que inviabiliza que a gente passe a pandemia com a mínima dignidade, né? Essa é uma pergunta. A outra pergunta que eu tenho para te fazer bom, pelo menos para mim, quando o Bolsonaro assumiu o poder, assim, eu imaginei que essa dimensão fascista dele ia se hegemonizar com maior velocidade pela sociedade, assim, e hoje há quem trate o governo como um governo enfraquecido. Eu pergunto para você, se o governo, se você acha que ele já revela um enfraquecimento dele, né? Isso que você falou, se ele tem um protofascismo que pretende se implantar, você acha que isso está em curso? Você acha que a gente conseguiu, em alguma medida, conter? As lutas da educação, quem que conseguiu conter, se teve contenção, ou é um racha por cima?
como é que você está vendo a situação hoje do governo Bolsonaro? Se ele é um governo enfraquecido mesmo. E aí eu vou passar para você responder e ver se o público tem mais alguma questão. Se não tiver, esse vira o nosso último bloco. Nós temos ainda mais uns... A gente geralmente faz 1h30 de live, nós estamos em 1h10. Então tem 20 minutinhos aí. Você pode usar à vontade. Tá certo, Lérica, excelentes questões e angustiantes questões. Não está claro ainda, para mim, pelo menos, exatamente qual diferenciação internacional vai sair das condições diferentes dadas pelos governos no trato da pandemia. Eu não tenho realmente isso claro. Pode ser que tenha alguém pesquisando isso. Bom, é preciso dizer que, por exemplo, no caso da Suíça que eu citei, a Suíça é um país rico para os suíços. Não é? A Suíça tem bastante imigrante, não é fácil ser imigrante na Suíça, e os suíços têm uma qualidade de vida diferente dos demais. E durante o isolamento lá, que durou acho que uns 40 dias, eram filas enormes de pessoas para pegar comida, num país rico. Eu não sei como é que foi a situação na Alemanha, os contrastes que surgiram na Alemanha, mas no caso suíço, é o nós e eles, né? São nós os suíços e eles os estrangeiros, ou nós os estrangeiros e eles os suíços. E o número é proporcionalmente pequeno com relação... Tem uma mariposinha voando aqui. É proporcionalmente pequeno com relação, por exemplo, aos Estados Unidos, onde, até agora, eu não sei como é que está a situação dos imigrantes. A situação dos Estados Unidos é uma situação terrível, porque as pessoas não vão ao médico, porque é caríssimo. Alguns estados, eu sei que abriram testagem gratuita ou testagem barata, alguns estados estão assumindo o custo do tratamento para que as pessoas vão aos hospitais e não ficar infectando o outro, mas a situação lá é muito barra pesada, realmente muito barra pesada, sem contar com os grupos trumpistas, né, proto-fascistas, que se recusam a usar máscara, etc. Então, as diferenças entre centro e periferia vão se evidenciar. Mas talvez o que mais tenha ficado evidenciado, pelo menos por enquanto, é a diferença, inclusive de mortalidade, entre os grupos sociais no interior de cada país. Eu acho que esse até aqui é o mais violento. Eu não conheço nenhum país que de fato tenha implementado um plano de bem-estar social universal no seu território, nem esteja propondo. A Alemanha resistiu muitíssimo à construção de um empréstimo mais barato para os países europeus mais pobres, etc. Depois, finalmente, topou e foi junto com a França, que são todos esquemas tipo Fundo Monetário, tá certo? Com pequenas diferenças, mais baratos, talvez, mas com graus de exigência muito grandes. Acho que o mais impactante são as diferenças sociais no interior dos países. Que isso é terrível, porque o caso brasileiro é apavorante. Se morre na periferia 3, 4 vezes mais do que se morre nos bairros ricos. A Covid mata mais pretos do que brancos, proporcionalmente. Veja, isso é uma loucura. Isso é alguma coisa de muito terrível que a gente está assistindo. A gente ainda não tem, porque, por exemplo, o caso chinês, a China, nós estamos assistindo ao aumento das tensões entre Estados Unidos, né? Estados Unidos provocando continuamente a China, as tensões entre Estados Unidos e China, mas a própria China não apresentou um plano que seja nem para a China, né, nem para o resto do mundo,
de um bem-estar de outro tipo. E os Estados Unidos não vão apresentar isso. Ao que tudo indica, a tendência do pós-pandemia com Trump, a tendência, não quer dizer que é o que vai acontecer, a tendência é o arroxo sobre os países da América Latina. É uma extorsão ainda maior sobre o conjunto da América Latina, e não uma melhora. E é uma extorsão onde as burguesias locais estão de mãos dadas até aqui com tanto o fascista interno quanto tanto Bolsonaro quanto com o supremacista branco Donald Trump. Então, acho que a gente ainda não tem o quadro geral. A discussão que está posta é por que os economistas foram para a rua falar disso? Porque eles sabem que as tensões vão crescer. E que, portanto, é preciso alguma forma para lidar com essas tensões. O governo Jair Bolsonaro se recusa, mesmo o governo Trump fez mais do que o governo Bolsonaro. Tem um descompromisso enorme. Bom, e aí eu vou para a tua segunda pergunta. Bolsonaro está enfraquecido? Não, porque apesar do auxílio emergencial ter sido muito menor e muito menos eficiente e capaz do que poderia ter sido, teve auxílio emergencial. E o auxílio emergencial faz diferença na vida das pessoas. Tem 10 milhões que ficaram de fora, pelo último dado que eu vi, eu não estou com dado muito fresco, mas era alguma coisa como 10 milhões que ficaram fora, mas 60 milhões receberam. E desses 60 milhões, eu não sei quantos receberam a primeira, segunda, terceira e já teria na quarta etapa. Eu conheço gente que não recebeu. Do meu círculo de amigas, que não conseguiu receber. Mas sei que muita gente recebeu. E essa Bolsonaro enfraquecido, eu vou com cautela nisso. Aquela reunião, o vídeo daquela reunião, a demissão do Moro, a demissão do Mandetta, tudo isso tem peso digamos, na relação de forças que sustenta Jair Bolsonaro. E no último mês, especialmente nos últimos 40 dias, o Bolsonaro resolveu baixar o tom. E está baixando o tom. Eu não tenho nenhuma confiança nisso. Não confio absolutamente nada de que o Bolsonaro tenha sido contido pela Globo ou que isso aí é só... Está vendo? Os militares seguraram o Bolsonaro e... Bom, até porque o Bolsonaro é uma personalidade forte, não é uma personalidade fraca, e ele pode perfeitamente... O Mauriase tem uma tese interessante que diz que a cobra, quando se recolhe, não foi para descansar, foi para preparar o bote. E eu não sei se ele está enfraquecido ou não, mas eu não lido com Bolsonaro como alguém enfraquecido. Ele não caiu nas pesquisas de opinião, assim, substancialmente. Tem quedas, mas não é uma queda substantiva, então ele conserva um padrão eleitoral importante, não é majoritário também, mas conserva um padrão eleitoral importante, e isso significa que nós precisamos avaliar por que um comportamento fascista pode se implantar no Brasil. Eu acho que essa é a grande questão, e fazer uma análise histórica substantiva para ver que a decepção das massas populares e dos trabalhadores com o conjunto de governos que vem desde a Constituinte, e especialmente daquele que era o partido desses trabalhadores, deixa sem bússola, e massas sem bússola e com raiva são massas passíveis de serem captadas para outras áreas, em vez de procurar a raiz da violência que os maltrata, muitas vezes aderem a essa violência. E esse é o trabalho que a gente tem de fazer, de quebrar esse elo, de sair desse elo, de sair
desse torniquete que esmaga a gente e esmaga essas massas trabalhadoras, porque, repara, dentre os apoiadores de Bolsonaro há também muitos trabalhadores. E são trabalhadores que estão penalizados e estão sendo penalizados a cada vez mais. Eu não acho que o Bolsonaro consiga, pelo menos até aqui não deu provas disso, mobilizar essas massas, mas eu não tenho certeza. Até porque o período em que ele tentou fazer essa mobilização é um período de pandemia. Então, isso ficou claro que essas massas podem acreditar no Bolsonaro, mas também acreditam na ciência. Tá certo? Tomam cloroquina, mas não vai para a rua, não vai todo mundo para a rua alopradamente, porque sabe, já vai mais dias do que gostaria para trabalhar, para vender, para poder garantir o seu sustento. Então, eu acho que esse tipo de governo só se celebra quando cai. Arrasou na resposta. Virgínia, a gente tem mais uns minutinhos e a Reni, que eu não sei falar o sobrenome dela, fez uma pergunta que eu acho que é importante, porque assim, a gente revelou diversas questões muito preocupantes, né? E a gente tem que terminar apontando uma saída, né? Ela pergunta se os movimentos sociais são a saída, enfim, o que você vislumbra? Eu sei que teve levante em Israel, eu vi que teve, eu acho que os eslavos também foram para a rua. No Equador, o povo não teve nem condições de sair da rua, na Bolívia está se constituindo. O que você espera pela frente? Assim? Qual a saída que você vislumbra para esse labirinto? No plano mais geral, nós temos 5 lutas que já estão crescendo e que são lutas fundamentais e que elas são absolutamente necessárias, né? Eu vou começar, não tem ordem aqui, mas vocês vão entender. Eu vou começar pela questão ambiental. A pandemia resulta do desequilíbrio sociometabólico que o capitalismo promove, estimula, impulsiona e continua impulsionando, que permite transbordamento de vírus de uma espécie para outra de maneira mais adequada para o vírus, né? Principalmente com criação em grande extensão, etc., e desmatamento e desflorestamento em larga escala. Mas a questão ambiental não é só a defesa das florestas. A defesa ambiental é a defesa da nossa vida e a defesa da vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Hoje, a água que nós bebemos no Brasil está contaminada por agrotóxico. E não é a água que se bebe onde tem grande plantação, é no país inteiro. É no país inteiro e tem pesquisas mostrando isso. Ninguém sabe como resolver isso. A questão ambiental hoje é uma questão de sobrevida da humanidade. E, portanto, as lutas ambientais só serão coerentes, sendo lutas ambientais, se ousarem enfrentar o capitalismo e não se adequarem a um capitalismo verde que tem muito dinheiro para tentar comprar quem está nessa luta. As lutas das mulheres não têm saída no capitalismo. Não tem saída. As mulheres fazem um trabalho de reprodução familiar e de cuidado não pago, e que significa que só o pagamento dessas mulheres já mudaria completamente a condição de vida do conjunto das famílias, mudaria completamente a nossa vida, mas o capital não pode admitir isso. As lutas contra o racismo. E por que o capital não pode admitir a igualdade feminina? Porque justamente significa ter de reduzir o seu lucro e reduzir a competição na vida social. É muito interessante que tenha uma competição entre mulheres e entre homens e mulheres para o capital, não para nós. Não é? Nem para nós mulheres e também tampouco para os homens, que vivem uma masculinidade tóxica terrível. Não é? O antirracismo, as lutas contra o racismo pegaram fogo por conta do assassinato brutal do George Floyd nos Estados Unidos e crescem, felizmente, no Brasil. Crescem e crescem. De novo, luta antirracista não é
não é capaz de enfrentar o racismo de fato se não enfrentar o capital. A luta anti-homofóbica, igualmente, se não enfrentar o capital, se ficar no seu cantinho, tentando garantir sua vida ali no cantinho, lastimavelmente vai esbarrar na desigualdade produzida pelo capital, que impõe, de novo, opressões e discriminações. Isso tudo leva a uma luta que é comum a todos esses, que é a luta do trabalho contra o capital. Não é a luta, e aí a última dica, Lélica, porque a gente está falando com um sindicato de luta, não é a luta só pela defesa dos nossos direitos e dos nossos salários, mas tem de ser a luta do conjunto dos trabalhadores. A gente vai ter de aprender isso. E vai ter de aprender com os precarizados que não estão filiados nos nossos sindicatos. A gente vai ter de aprender, porque o caminho que está sendo traçado pelo governo Bolsonaro é o estrangulamento dos sindicatos, e sem falar da corrupção dos sindicatos, que nós sabemos. Olha lá a maioria das centrais sindicais no nosso país, para a gente ver que tem várias centrais criadas pelo capital para adequar aqueles trabalhadores. Então, portanto, nós temos lutas que vão emergir numa proporção tanto nas escalas nacionais como nas escalas internacionais. E que talvez, quem saiba, leve a gente a um novo patamar de luta, de enfrentamento ao capital no cenário nacional, latino-americano e internacional. Muito obrigada, Virgínia Fontes. É sempre maravilhoso te escutar, debater com você. A Dufimate agradece demais a sua aceitar participar aqui conosco da live. Esqueci só uma coisinha, Lélica, para Renê, que era o seguinte, é rapidinho, porque a pergunta dela era saída são os movimentos, eu respondi saída são as lutas, né? Não são só os movimentos. Partidos têm importância, mas os partidos vão precisar aprender com as lutas, integrar as lutas, construir as lutas. Muitos movimentos dão aula para a gente como se faz, como o próprio MST, que incorporou a questão das mulheres, a questão da homossexualidade, a questão do racismo, como questão estrutural, interna. Então, a gente precisa de partidos. A unificação das lutas vai se dar hoje não porque um partido representa todo mundo, mas porque alguns partidos são capazes de empolgar essas lutas. E aí talvez a gente chegue a processos revolucionários, assim espero. Assim esperamos. Então, gente, boa noite, Cristiane, Reginalda, outra Cristiane, Creuziene, Fernanda, Reni, todo mundo. Obrigada, Virgínia Fontes, por estar aqui conosco, para passar um pouco dos desafios que temos, mas também apontar o horizonte que a gente não pode abrir mão. Obrigada muito pela sua participação. Obrigada a você, Lélica. Obrigada aos e às que estão aqui assistindo a gente. Muito bom estar com vocês. Vontade de estar aí para ir comer um peixe. Eu ia te levar, né, se eu estivesse aqui, mas como não dá, fica só... Fica para a próxima, o próximo encontro presencial. Tchau, tchau.